Mojuro, o novo mangá de Jujutsu Kaisen, uma continuação supostamente, onde se junta Dandadan, Boruto, Naruto e todo esse tipo de coisa aí que vocês já estão ligados no Shonen. Ainda assim, se juntando com o lance de ser ainda no universo de Jujutsu Kaisen. Então hoje eu vou falar pra vocês, resumidamente, sobre o capítulo completo do primeiro episódio de Mojuro, ou Jujutsu Kaisen Módulo 3. A história já começa no espaço, então nos é mostrado uma nave espacial no nível de 30 mil metros acima de Nevada, no ano de 2086. Basicamente, essa nave-mãe, conhecida como Naunax, carregava consigo cerca de 50 mil aliens com eles. E eles, claro, estavam buscando refúgio em outros planetas. Então, o suposto líder deles pergunta do porquê eles não foram pro país mais forte da Terra, que, claro, seria a América. No caso, os aliens não fizeram uma boa pesquisa, né? Porque pra achar que a América é o país, é foda. Mas aí eles disseram que queriam pousar era nos Estados Unidos, porque lá eles eram mais fortes. Só que aí o Satoru Gojo da Shopee diz que não dá, porque o Japão é mais diplomático para eles conversarem, seria o melhor plano, né, sobre um tratado de paz e blá blá blá. Só que aí então o chefe deles pergunta se o Satoru Gojo da Shopee descobriu algo novo, né, sobre os moradores de lá. E ele diz que sim, que no Japão eles têm poderes semelhantes aos deles, porque são, adivinhem, feiticeiros Jujutsu. Ou seja, basicamente agora só o Japão tem poderzinho, ao que tudo indica. Mostrando assim então que agora é Jujutsu Kaisen módulo 3. Mas é aí que fica a pergunta, qual é o módulo 2? Tipo, a história do Yuta seria o módulo 1, do Itadori 2 e esse o 3? Tipo, fica a pergunta. E se você realmente sabe, por favor, deixa nos comentários, porque realmente eu não entendi essa parte. E aí, depois de um tempo, mostra também os novos protagonistas, que é, bom, não tem muito o que dizer. Eu particularmente não gostei muito dos designs deles, achei meio, sei lá, estranho, mas é isso. Gosto é gosto, né? Então temos um flashback, e rapaz, eu acho que isso é o flashback mais rápido da história dos mangás, logo na 5ª página, velho, tá doido. Mas enfim, nos é mostrado Yuka Okotsu, com seus 6 anos de idade no passado. Ela estava na cabeça do seu avô, quem já... Ah não, pera, esse é o Yuta. E ela, claro, o amava muito o Yuta, e ele parecia amar ela também, tanto quanto ele, mostrando que eles tinham uma ótima relação de avô e neta. E o que é bem fofo também, se for para pensar que, tipo, ela lembra a Rika e tal, né? É fofinho. Inclusive, eu gostei muito do design da Yuka quando ela era criança e adolescente, mas enfim. Depois disso, é mostrado que a Maki morreu antes do Yuta e isso foi enfraquecendo ele, provavelmente por tristeza. E aos 10 anos da Yuka, o Yuta morreu. E ela ficou, claro, malzona. E ainda mais mal porque sua mãe pediu o anel da Rika que ela tinha recebido do Yuta de volta. O que confirma ainda mais que os dois tinham uma relação tão especial, né? Já que ele deu o próprio anel da Rika pra ela herdar aquilo. E ela, claro, se recusa a entregar. Afinal, foi um presente dado por o próprio Yuta, né? O avô dela, antes de morrer. Porém, ela diz que aquele objeto amaldiçoado era especial demais e pertencia ao clã Gojo. O que é um pouco confuso pra mim nessa parte, porque, tipo, tecnicamente deveria ser do clã do Yuta, né? Do clã Okotsu. Se bem que como o Yuta tem meio que parentesco com o Gojo, acho que até que faz sentido, né? Então, ela diz que ele deve pertencer, na verdade, ao Tsurugi, que agora nos é revelado como sendo o irmão mais velho da Yuka. E claro, ele é muito Ed e, obviamente, por isso ela não aceita bem e vai cobrar o seu irmão, né? Só que ele diz pra ela que não tinha escolhido ter o anel. Então ela parte pra cima dele do mesmo jeito e apanha logo em seguida, desistindo e ficando no canto chorando. Tadinha. Então, depois disso, ela começou a passar um treino incessante para ficar mais forte e poder ser adequada também para possuir o anel. Caralho, mano, tá parecendo o Senhor dos Anéis já, cara. Mas então nos é cortado novamente até irmos para a cena atual dos dias de hoje, onde 2 jovens estão jogando videogame enquanto um deles pergunta se todas as crianças jogam jogos retrô hoje em dia. E o outro diz que as garotas não jogam muito. Então, o garoto, ou garota, porque tá traduzido como garota, mas enfim, é elogiado pelo cara mais velho. Isso é um pouco suspeito, né? Mas enfim, ele diz que ele ou ela joga muito bem e é muito bom nisso. Então, ele diz que os pais dele são malvados porque não deixam ele jogar nos finais de semana e que isso é frustrante porque ele não pode ter DLCs novos como as outras pessoas, como os outros garotos da idade dele e tudo mais. Eles são muito malvados por isso e ele não gosta dos pais dele. Claro, uma criança reclamando dos pais, algo completamente normal. Só que aí esse maluco mais velho, ele perde de novo no jogo e ele pergunta se o menino tinha a mesma idade pra jogar esse tipo de jogo de tiro, né, já que é meio violento. Então ele pergunta do porquê que ele acha isso. E o mais velho diz que além de ser violento, esse jogo não tá na faixa etária dele. E ele diz que não, que tá de boa, que ele acha normal jogar um jogo assim.
e tudo bem, depois que o jogo acaba, porque ele só vai pra casa dele e vive a vida dele normalmente. Só que aí o cara mais velho, bizarramente, olha pra ele e mandam, se pra você é normal jogar esse tipo de jogo, então tudo bem se acontecer a mesma coisa do jogo com você, né? Tipo, do nada. E aí corta de novo agora pros irmãos mais velhos, né, no momento atual, com o superior deles, onde o mesmo diz sobre os ocorridos de maldições matando... Não, pera. Agora os humanos não são atacados por maldições, mas sim por outras pessoas que pegam eles para serem usados de recursos energéticos. Então, por isso, ele pede para que os irmãos e mais um cara lide com toda essa situação grave do local ali do Japão. E quem é esse outro cara? Marulo Valvol Yevori, ou Yelvori, eu não sei como se pronuncia esse nome, mas é isso aí, pois é, esse é o nome do nosso herói, mas para facilitar é melhor chamar ele de ET Bilu, ou de Maru, como ele preferiu ser chamado. Ian, que estranho, hein, Maru, que estranho o nome dele combinar tão certinho com o nome japonês, né, enfim. E eu esqueci de falar, mas eles estão em Kyoto agora, e não em Tóquio, o que eu achei bem da hora, né, visto que tudo sempre se passa em Tóquio, então achei legal dessa diferenciada. Mas depois disso, a Yuka pergunta pra ele se ele é um estrangeiro, porque não é muito comum ver outros feiticeiros nos outros países, já que o Japão é o protagonista sempre, né, mas enfim, ela começa a explicar que a energia amaldiçoada é uma energia emocional única dos japoneses, novamente, então, exclusivamente só nasce feiticeiros Jujutsu no Japão, e eu sinto muito por você, Pedrinho 2007, que gostaria muito de ser um feiticeiro Jujutsu igual o Itadori pra poder bater em maldições, não tá mais podendo agora, tá, filhão? É só se você for japonês. Foda. O Jujutsu fechou a verba para os outros países e, enfim, ela diz que ainda assim existem algumas exceções. Então, na verdade, sim, né? Pode ser, na verdade, que o seu sonho ainda seja real. E o ET Bilu, Maru, diz que faz sentido, visto que o pessoal quer abduzir o Japão, porque lá tem feiticeiros Jujutsus e eles querem essa energia amaldiçoada. É meio que algo já explicado em Jujutsu Kaisen, né? Então, eu acho que eles só colocaram isso aí provavelmente pra quem é fã novo, ou exceto a parte dos aliens, né? Eles quiseram implementar. Eu não entendi bem essa parte, mas quem já viu Jujutsu Kaisen já entende como funciona bem a energia amaldiçoada, né? Até então, nada de diferente. Aí o superior deles diz que não é só o alien que quer eles. Não, também tem outras pessoas do submundo que vendem os feiticeiros por preços altos. E o Tsurugi se irrita logo de cara porque o Maru Bilu não sabe de quase nada do mundo Jutsu, já que ele é um alien e acabou de vir pra Terra, né? Só que aí então a Yuka decide zicar o plano todo dizendo: relaxa, gente. Não é como se a gente fosse encontrar um usuário de maldições tão forte quanto os que meu avô lutava, né? Aí o Maru ficou confuso, dizendo: o que é usuário de maldição? Isso é de comer ou é de passar no cabelo, tá ligado? Só que aí o Tsurugi se irrita de novo e, cara, o maluco se irrita o tempo todo, velho. Certeza que foi ele que puxou a máquina, não é possível. Aí ele já manda o Maru largar de ser bobão, calar a boca dele e que ele não vai ficar explicando nada, não vai ficar explicando aquela parte das coisas pra ele não, e que se ele quiser, ele vai ter que assistir Jujutsu Kaisen. Tô zoando, essa parte aí ele não fala não, ele só explica mesmo, mas é que desse jeito ficou mais legal. Aí o Maru pergunta algo realmente interessante: por que usuários de maldição e não feiticeiros Jujutsu? Tipo, qual é a diferença, tá ligado? Não era tudo a mesma coisa? Ou é porque os feiticeiros são treinados e os usuários não? Enfim, eles ignoram ele pra ficar brigando entre si, os dois irmãos no caso, sobre ele ser um peso pro time, enquanto ele fica gritando feito uma criança em volta deles e girando ali. Aí finalmente eles decidem explicar que, tipo, é sim a mesma coisa, a única diferença é que o usuário é ruim e feiticeiro é bom. Aí ele fica tristão por terem gritado com ele. Pô, gente, o ET Bilu é sensível, cara, tem um senso, né? E aí ele fala baixinho que os dois são mais barulhentos que ele e provavelmente com medo de tomar uma muqueta de ambos, ele fica quieto. Aí após isso, o superior deles diz que o ET Bilu veio inspecionar, porque segundo ele, o Bilu, ele quer ver se eles são dignos de ter o poder dos aliens compartilhados com eles. Daí depois disso, ele diz: olha, gente, não confie em mim, porque meu super... Aí os dois nem deixam ele terminar de falar, coitado, eles já saem correndo, deixando ele pra trás, já que ele vai ser inútil por não poder interferir, igual o Gojo fazia mesmo. Aí, tadinho, ele fica triste pra caramba, fica lá sozinho, encolhido no cantinho dele, e cara, o ET Bilu só se lasca, coitado. Mas aí Yuka volta e consola ele depois de ter deixado o coitado no vácuo. Mas não vou ficando empáticos com a Yuka não, tá? Porque essa mina é bipolar e ela é estranha, vocês vão ver daqui a pouco. Aí ela falou que não é pra ele chorar não, porque se ele chorar, vai parecer que ela e o irmão dela são vilões, e ela não quer
isso, entendeu? Então, se for pra ele sofrer, sofre baixo, né? Que não fica chorando, não. E aí, eu acho que meio que pra recompensar isso, ela leva ele pra comer algumas comidas, e aí o ET Bilu diz que essas comidas são deliciosas, embora elas sejam muito quentes. E aí o bichinho chora querendo poder comer aquilo de novo. O que a Yuka diz que pode, porque praticamente vende no Japão inteiro, e todo mundo fica feliz. A única pessoa que não fica feliz ali é o vendedor da loja, né? Porque ela tá literalmente recomendando outras lojas pro ET Bilu. Mas enfim, ele fica impressionado, porque nesse país ele diz que tem tudo, e a Yuka diz que sim, só que ele vai ter que pagar ela de volta. Ela já começa a cobrar ele, porque ela deu o rango pra ele, mas não foi de graça não, e ele vai ter que devolver. E aí, coitado, ele diz que sente muito por ela, porque ele não tem nenhum tostão ali com ele. E então depois disso ele fica um pouco curioso, e ele pergunta se os dois são irmãos. E aí ela diz que sim, que eles são irmãos, e ela explica inclusive que eles não se parecem. Afinal de contas, ele roubou o anel dela, e ela tá triste porque o anel é precioso pra ela. E aí, meio que os dois, na verdade, estão no mesmo nível de poder, já que eles sempre treinaram assim. Só que ele só recebeu o anel porque ele é 1 ano mais velho que ela. E é por isso que ele se tornou um marombinha de academia aos olhos dela, igual a avó dele e dela, inclusive, né? E ela sente meio que raiva dele por isso, porque ele tá com o anel e porque todo mundo baba o ovo dele falando que ele é fortão, e ele meio que se acha por isso. Mas aí, como ela quer muito o anel, o Maru diz que pode ajudar ela com essa missão. E como ele é inspetor, ele não vai contar como ajuda. Então vai parecer meio que como se ela tivesse feito a missão tudo sozinha, sabe? O que ela rejeita, porque não é meio que certo fazer isso, mas aí logo em seguida ela já volta atrás da palavra dela e diz que vai querer ajuda sim, e aí os dois começam a procurar juntos. E aí depois de muito tempo procurando, eles não encontram nada, e aí a Yuka e ele decidem parar um pouco para descansar. Ele fica meio triste, dizendo que infelizmente não encontraram nada, só que a Yuka fala que ele é burro pra caramba, porque ele não tem um Omnitrix igual ela. Então ela liga o reloginho holográfico dela e escreve lá no reloginho da Barbie 2099 dela todas as anotações com base nas direções que o Maru decide percorrer na rua enquanto eles vão indo. Ela vai pedindo pra ele falar direções, ele vai falando e ela vai anotando. E depois dos dois brigarem de novo, ela explica que é um caminho programado com energia amaldiçoada para atrair crianças ou pessoas desavisadas, e por isso ela ficou pedindo para ele fazer meio que uma sequência de locais para eles irem. Daí isso fez o Maru elogiar a Yuka, né? Ele disse que ela é muito boa nisso e que ela foi genial em fazer isso. Daí ela fica tímida. Mentira, ela fica meio que se gabando como se não fosse nada demais. Só que aí o Tsurugi aparece bem nessa hora e diz que ele também já tinha percebido tudo também. Então ele fala para eles se apressarem e eles vão indo, e o Maru decide contar a Yuka que também tem um irmão, só que é um irmão gêmeo e mais novo que ele. E ele diz que eles não se dão muito bem, e mesmo que ele tenha tentado consertar tudo entre eles no passado, nunca funcionou, e isso realmente deixa ele muito triste. E provavelmente o motivo do irmão dele não gostar muito dele é porque ele é muito baixinho, gente. Não, mentira. Na verdade é porque o Maru é desajeitado e isso irrita demais o irmão dele. E aí o Maru fica triste porque ele sempre queria, querendo ou não, reconstruir as coisas com os dois. E ele diz que isso vai durar pra sempre, essa meio que desavença entre os dois. E como a gente não sabe quanto tempo esses aliens vivem, ele diz que dói bastante nele isso. Então deve realmente ser um negócio, um tempo bem longevo, assim dizendo, né? Então ele incentiva a Yuka a se amigar mais com o irmão dela, se dar melhor com ele, né? Ter uma relação mais saudável entre os dois, pra ela não sentir como ele. Só que a mesma diz que não tá nem aí mesmo, que todo mundo que tem um irmão não se dá bem mesmo com o irmão, e que ela não tá nem aí pro irmão dela, e que a única coisa que ela se importa é com o anel, que é o precioso dela. Daí meio que Tsurugi chama eles de novo, ele pega uma fita e eles começam o plano, enquanto eles estão ali fechando o caminho. Só que aí quando eles fecham totalmente o caminho, uma criança passa correndo por eles, e aí, rapaziada, os caras são feiticeiros Jujutsus, habilidosos pra caramba, mas não notaram uma criança vindo correndo, toda desajeitada e fazendo barulho. Mano, a mina tem até um relógio cyberpunk, mas não consegue notar uma criança, cara. Então um bicho que parece mais a Rika, com umas mãos bizarras, agarram a criança, o que alarma eles. E aí eles falam pro garoto não ir, mas nem adianta, já é tarde demais, e ele é pego pelas mãos. Então o Tsurugi já se prontifica a ir atrás do garoto, enquanto ele pede pros demais que eles voltem ao Uzami, o superior deles, e os contate sobre tudo isso que ocorreu. A Yuka, claro, questiona do porquê que ele quer fazer tudo isso sozinho, e ele diz que é pra provar que ele é mais forte. Aí, claro, ela, que não pode deixar uma provocação de anime shonen de lado, já se gruda do lado do irmão dela e fala que vai com ele também. Só que aí nem dá tempo dela perceber e a mão já pega o Tsurugi também, e aí ele desaparece deixando apenas a espada dele pra trás. Aí Yuka fica se perguntando do porquê a katana ter ficado. Seria porque ela é uma ferramenta amaldiçoada? Porque, se for o caso, o anel também não teria ficado por também ser uma ferramenta barra item amaldiçoado? Mas beleza, né? Aí
ela diz que a barreira começou a repelir os feiticeiros, então impedindo que os feiticeiros entrassem ou quebrassem ela. Aí o Maru diz, ué, mas o Tsurugi também é um feiticeiro, né não? Aí ela diz que não, que ele na verdade é um caso especial, pois ele é um feiticeiro que não possui energia amaldiçoada. E bom, o resto vocês já sabem, né? Aí o Maru pergunta o que eles devem fazer então, e a Yuka diz que nada, além do que o próprio Tsurugi pediu, porque sinceramente ela não tá nem aí por mão dela, e que se ele quiser ir sozinho, o problema é dele, e inclusive ela diz pro Maru também desistir dele. Então o Maru fica putaço com a Yuka e diz que se o irmão dela morrer, ela se arrependerá pro resto da vida dela, e algum dia ele pode mudar e ser uma pessoa melhor, mas ele não vai poder se ele estiver morto. É verdade. Então a Yuka diz que ele nunca vai entender ela, porque diferente dela, ele nunca teve paz, e por isso que ela quer se vingar do irmão dela e... Pera, não, esse é o roteiro errado. E ele deveria cuidar da vida dele e não ficar passando os ideais deles pros outros. Mas ele retruca dizendo que se alguém não alcança os ideais dele, é ele quem se machuca e não os outros. E por isso ele mesmo prefere que seja machucado ou humilhado, porque ele não vai desistir dos ideais dele e nem do irmão dele, então ela também deveria fazer o mesmo pelo irmão dela. Aí os dois ficam em silêncio e ela diz que não vai salvá-lo mesmo assim. E aí ele parece ter ficado um pouco decepcionado, coitado. Parece que o discurso no Jutsu não rolou em Atebilu. Mas aí ela diz que não vai salvá-lo, porque ela vai socar a cara dele. E aí o Maru se anima de novo e fica tipo, é assim que se fala, Yuka, bora lá. Aí corta pro maluco esquisito do começo do mangá, aquele que inclusive foi responsável pelo sequestro do Tsurugi, falando com o próprio Tsurugi sobre as entradas de Kyoto, que são feitas em padrões de grade, e que isso torna a técnica de barreira dele ainda mais eficaz por lá. Então, eles se provocam um pouco, e o cara diz ao Tsurugi que os aliens vieram pra Terra, e o Tsurugi não acredita nisso por algum motivo suspeito, já que tem tudo nesse mundo, mas não pode ter alienígena. Que preconceito é esse, Tsurugi? Então ele explica que o inspetor-geral declarou que a invasão dos aliens vai ser como um incidente de grau especial, assim como foi com Sukuna há 68 anos atrás. E ele também explica que os aliens provavelmente vão atacar a Terra e o Japão vai ser dominado por eles. Então todo mundo meio que tá ferrado mesmo, e se isso acontecer, não tem nem o que fazer. Só que o Tsurugi não entende nada do que ele tá falando, e ele diz que desde o antigo grupo dos feiticeiros, há 68 anos atrás, não tiveram mais nenhum tipo de grupo poderoso o suficiente como o Yuji, né? Ou algum feiticeiro que se destacasse tanto quanto ele. Então, como tudo já vai dar merda mesmo, ele vai logo vender o máximo de feiticeiros e a rapaziada, no caso as crianças, que ele puder, e ficar ricaço pra poder viver uma vida de luxo, leiloando o Tsurugi, claro, que mesmo sendo fraco, ainda assim é um usuário de jutsu, né, cara? Aí o cara diz que de qualquer forma já tá cansado mesmo das crianças, porque elas são muito burras e sem imaginação alguma. Aí o Tsurugi diz, pelo menos você é do mesmo nível que elas, e a única diferença é que você é um bosta, porque você não tem um emprego de verdade, e pelo menos as criancinhas são muito mais fofinhas que você. Caramba, hein, Tsurugi? Hablou, hein, cara? Nossa, se eu fosse esse cara, eu me sentiria muito humilhado e ofendido, né? Turn down for what pra esse cara. Só que ele realmente fica puto com isso, cara. E ele dá uma bicudaça na cara do Tsurugi. Caralho, mano, o cara realmente se ofendeu com isso, tá ligado? Porque ele realmente começa a basicamente espancar o Tsurugi, dando bicudaças nele, chutando o cara pra caramba. Enquanto isso, ele diz que odeia crianças e que o Tsurugi deveria desistir. E olha, é o cara, tá? Eu não tô falando isso não, pelo amor de Deus. Mas aí o Tsurugi diz que nunca, porque esse é o jeito ninja dele. Ah não, mano, pera, roteiro errado de novo, cara. Ele só apanha mesmo. E aí o maluco, o maníaco que tá batendo nele, diz que ninguém vai salvar ele. E aí vocês já sabem, né? Zicou e vieram atrás deles. No caso, vieram salvar eles, né? Lançando logo a porta com tudo em alta velocidade nos dois. Mas o Tsurugi consegue desviar e acerta o cara em cheio. E aí, obviamente, quem chegou foram a Yuka e o Maru. E o mangá explica que eles encontraram ele pelo esconderijo, já que o Bilu tem o poder amaldiçoado de levar pessoas iguais a outras pessoas iguais, como o caso dos dois irmãos, já que eles são irmãos biológicos, eles conseguiriam se encontrar mais facilmente. Aí foi assim que eles se encontraram, e como o Maru usou pouca energia amaldiçoada para isso, supostamente ninguém vai suspeitar. Então eles chegam prontos para salvar o Tsurugi e as crianças, até que a Yuka chama o irmão dela pra lutar ali. Ok, né? Na moral, mano, tô preferindo ler Boruto, cara. Enfim, eles começam a lutar como se o cara, né, que é o vilão, não estivesse ali, basicamente. E aí, do nada, eles param de lutar e a Yuka fala pro vilão desistir e acha que todo mundo deve estar igual o Maru nesse momento, né? Enfim, ela utiliza a técnica da Hinata ou algo assim e vai atacar ele com um poder chamado Golpe de Mandíbula Selvagem. Aí ela parte pra cima dele,
que tenta contra-atacar utilizando uns papéis amaldiçoados ali, que são os talismãs dele, mas não funcionam. Então ele parte pra cima dela com um martelo, mas ela consegue facilmente bloquear com as suas garras de energia. Aí o Tsurugi perde a paciência e pega a katana dele. Aí já sabem, né, com a katana na mão, começa a aparentemente tocar um som. Tô zoando, deve ser só o som da espada se desembanhando enquanto o Tsurugi usa a ferramenta amaldiçoada dele. Inclusive a sua ferramenta amaldiçoada do Tsurugi se chama Honoyagi, que gera faíscas que são infusionadas na lâmina, o fazendo lançar um ataque poderoso num novo estilo da sombra, desenho da espada Bato. Não sei se a tradução tá certa, mas é isso. Aí a katana começa a pegar fogo e ele lança o ataque do Hinokami Kagura na cara do cara, se é que isso faz sentido. Enfim, o vilão começa a queimar e os talismãs que ele tinha deixado no local também. E esses talismãs eram meio que feitos pra fazer e manter a barreira dele. E aí a Yuka aproveita pra lançar novamente o seu mesmo ataque nele, obviamente dá certo. E o nome da habilidade é Mordida Reviravolta, então a técnica completa é isso aí, pra quem ficou curioso. Então o cabelo do Maru queima, mas depois fica tudo de boa e o cara literalmente desintegra, ao que tudo indica, né? Aí eles percebem que as crianças estão bem, mas precisam de um adulto pra os ajudar. Enquanto isso, o Tsurugi fala que a Yuka ficou mais forte e que inclusive vai continuar se esforçando pra meio que continuar no nível dela ou até superar ela. E logo ele vai devolver o anel pra ela. Lá ele. Então ele começa a se lembrar de quando ele era criança. Ele era muito apegado à avó deles. E um dia ela disse que ele é parecido com ela e que assim como ela, ele é uma espada de dois gumes e que ele tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode tanto se ferir quanto ferir os outros ou a si mesmo, mas que as perdas os farão mais fortes. Eu não sei se essa é uma boa dica não, viu, Max? Se ele ficar igual você, cara, o maluco tá lascado. Mas enfim, então ele ouviu um dia o Yuta dando o anel pra Rika. Mano, isso aqui tá ficando muito estranho, cara. E ele ficou com ciúmes, obviamente, disso, desejando um anel também. Mas a Maki explica pra ele que ele não precisa dele, não precisa do anel. Afinal, ele não precisa de proteção, porque ele já é forte. Mas aí a mãe dele deu um anel pra ele, lá ele de novo. Mesmo assim, porque ele é o que mais precisava do anel naquele momento. E ele disse que não precisava, mas ela insistiu mesmo assim, dizendo que foi uma decisão do clã Gojo e que o que ele queria era irrelevante. Aí ele saiu correndo de lá, chorando, e prometeu que ficaria muito mais forte para ser digno de não precisar utilizar o anel por ser neto da Maki. E então ele pede desculpas pra Yuka, dizendo que logo entregará o anel a ela. Eu espero realmente que essa temática mude, porque tá ficando difícil fazer um roteiro assim, cara. Acho que eu não tenho maturidade pra fazer um roteiro assim. Então é mostrado o vilão no chão. E não, rapaziada, ele não desintegrou como a gente tinha pensado. Ele só realmente não apareceu no enquadramento do mangá naquele momento. Aí ele fala que eles são todos idiotas e que eles deveriam simplesmente ir de vaso, assim lançando uma sombra pelo chão inteiro. E antes que os dois possam reagir, o Maru abre os olhos e o vilão fica espantado, principalmente aquele olho sinistro na testa dele que é bizarro, e ele logo lançou um genjutsu ou algo assim no cara, que o fez cair no chão imediatamente. Ou ele foi de arrasta ou ele só tá desmaiado, mas é isso, a gente nunca vai saber. Mas aí não fica muito claro a situação do cara. O que importa é que os irmãos ficam impressionados com ele e ele tampa o olho na testa, todo tímidozinho, vergonhinha, tá tímido, coitado. Enquanto ambos perguntam pra ele se ele é um alienígena. E eu acho que não, hein, rapaziada. Eu acho que ele só é discípulo do Tenshinhan, cara. Mas é assim que se encerra o primeiro capítulo de Mojuro, rapaziada. O novo Jujutsu Kaisen módulo 3, chamem como vocês quiserem. O que vocês acharam ou o que vocês estão achando do mangá, cara? Comenta aí. E se vocês quiserem que eu traga mais recapitulações desse anime, mais resumos dele, né? Se quiserem que eu cubra toda a série enquanto ele durar, deixe nos comentários. É isso, rapaziada. Tamo junto. Pra mais conteúdo de anime nesse estilo, não esquece de me seguir e curtir pra mais. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.